Olá, aqui é Juan Brandt, estamos no dia 10 de novembro de 2024. Neste meu canal falo sempre de psicanálise e temas afins, entrando por sociedade, filosofia. E hoje eu quero falar um pouco de como a filosofia que fundamenta a psicanálise atua atravessando a prática do psicanalista. Sabemos que em qualquer campo de conhecimento, e também na política, nas ideologias, em tudo, sempre está a filosofia antes. Aquele que busca alguma coisa vai ter como primeiro referencial o que pensa a filosofia. E a partir daí vai desenvolver suas propostas. É claro que estamos falando de pessoas que se interessam em saber quais são os referenciais que podem sustentar suas propostas. Então, a psicanálise foi fundada por Sigmund Freud, né? E aí nós temos que pensar, ou melhor, entrar em contato com o que sustentou o pensamento dele. É importante a gente não deixar de lado que Freud é um homem de seu tempo, do final do século XIX, início do século XX. Então, o que estava nessa época influenciando as pessoas e chegando às mesas dessas pessoas como obras para serem lidas? Freud leu Kant, leu Nietzsche, leu Darwin, Schopenhauer e tantos outros. Mas, além disso, ele tinha crenças que também estavam ali atravessando o ambiente acadêmico e também o dos círculos, vamos dizer, literários, em que se encontravam os intelectuais. Então, algumas ideias estavam bem internalizadas em Freud. Eu diria que uma delas é relativa a uma ideia de sofrimento que decorre da falta de alcançar prazer. Está bem nele. E isso foi muito marcado pelo estágio que ele fez em Paris com um médico chamado Charcot, que pesquisava a histeria. Mas ele também é marcado pelo materialismo. É aquela época em que as ideias marxistas estavam se difundindo e os filósofos que sustentaram essas ideias marxistas, como Hegel, por exemplo, e outros, eram extremamente lidos. Mas Freud, considerando a questão do prazer, ele estava marcado então pelo hedonismo também. Mas, como eu falei, se está marcado por materialismo, ele também está marcado por importantes questionamentos do que representa a religiosidade na vida humana. Ele lia Nietzsche, devia ter uma marca, tinha uma marca extremamente nihilista. Lá por Schopenhauer e outros, extremamente pessimista, poderíamos dizer. Lá por Darwin, ele partiu para uma crença absoluta na teoria da evolução. E com isso ele sai contestando muitos valores da civilização. E a prática da psicanálise, ela vai muito nesse sentido, né? De um questionamento do que corresponde à vida da pessoa em termos de pensamento, de ideias, de atos, como conduz suas relações, suas crenças. Então, a psicanálise já vem com a marca assim.
Contudo, há um aspecto contraditório na obra freudiana, porque ele escreveu um texto em que ele afirma textualmente que a psicanálise não pode ter uma visão de mundo. Em alemão, o termo é Weltanschauung. Então, não pode. Mas a gente percebe essa contradição quando a gente resolve olhar para isso, né? Ora, se ele tem todas essas ideias, ou essas influências que eu elenquei, como é que ele não tem uma visão de mundo? E a psicanálise não tem uma visão de mundo. É, no minimamente, a visão de mundo já está lá como evolucionista, bastante materialista, hedonista, nihilista. Ora, se o sujeito é assim e sua teoria é assim, a prática deverá ser equivalente, de algum modo, a esse pensamento. E aí vem um outro aspecto. A psicanálise, ela produziu muito. Já com Freud, a obra dele é impressionante de grande e complexa. E muitos psicanalistas escreveram e ainda escrevem muito. A obra da psicanálise é gigantesca. Não dá para ler a obra toda. Dá para você conhecer Freud completamente, a obra dele. Mas alguns aí, né? Mas é muita coisa para ler. Então, quando o sujeito se propõe conhecer a psicanálise e vai lendo, ele vai passar a vida toda lendo psicanálise. E é um mergulho que precisa, na verdade, ser profundo e longo, porque devido a essa complexidade. Mas, como existe lá antes uma filosofia, todos chamando filosofia, mas tem Darwin no meio que não dá para chamar de filósofo, né? Até Marx eu questiono que se pode chamar de filósofo. Mas, de qualquer maneira, a pessoa que está estudando a psicanálise, ela vai estar priorizando a leitura psicanalítica e os filósofos que sustentaram esse pensamento. Então, existe uma tendência a um fechamento de uma visão de mundo psicanalítica. E, mais recentemente, a gente tem visto muita influência materialista. Isso ficou muito forte nos anos 60, 70, principalmente, né? Aí surgiu essa corrente lacaniana, por exemplo, que reforçou todos esses aspectos que eu estou aqui apresentando. Bem, então, o que acontece com o psicanalista? Ele, ao atuar, mesmo ele se apresentando como alguém que nega sua visão de mundo, que está isento, vamos dizer assim, que quer ocupar um lugar de neutralidade, poderíamos dizer, ele usa um método que corresponde à pessoa em associação livre trazer seus conteúdos, e o psicanalista está ali para interpretar. O trabalho dele é interpretar, em essência. Existe algo que acontece a mais, mas em essência é interpretar. Aí a questão é, ele interpreta o quê? Interpreta aquilo que ele seleciona. E não interpreta o que ele não seleciona para interpretar. E mesmo aquilo que ele seleciona, como é que ele vai interpretar? Somente pelo que ele vê como sentido na história do paciente? E mesmo que ele veja, se ele vê, será que ele abre o leque? Ou ele reforça? Ou será que ele contesta? Será que ele interroga, faz como se diz um semblante, para questionar algo? E talvez deixe o paciente confuso? Você vê, você que está aqui me acompanhando, que existem momentos na prática psicanalítica que podem remeter a questões assim, talvez de muito distanciamento entre o que o paciente traz e o que o psicanalista propõe, pensando que atende ao paciente.
surgem questões aí. Então, eu venho pensando muito na importância da gente ter referenciais mais abertos na psicanálise. E nessa caminhada eu tenho me dedicado a outros filósofos. E quando você começa com outros filósofos que escapam desse lugar, você inevitavelmente vai abrir o leque do possível no pensamento que sustenta as ideias das pessoas. Então, por exemplo, quando você, de repente, começa a ler filósofos que não são materialistas, que não são hedonistas, que não são nihilistas, você abre a possibilidade de qualquer coisa que o paciente traga, receba mais possibilidades de abertura dos seus processos mentais. Eu comecei essa guinada há bem uns 10 anos. Aí comecei lendo Ortega y Gasset, que é outro, que o Freud também leu, mas ele, sei que ele leu. Parti para Scruton, Chesterton. Aí comecei a entrar numa, vamos dizer, batida conservadora, ou seja, o que já existe tem valor, e o que vem depois, por que você diz que não existe? E se comecei a sair da ideia de uma realidade que é pura abstração, não, eu passo a reconhecer uma realidade que é objetiva. Eu posso, com meu campo perceptivo, minhas experiências, olhar para a realidade com ideias próprias. Mas a realidade que eu observo é a mesma do outro. Isso também faz diferença, porque a psicanálise, ao ser kantiana, ela vê sempre a verdade como a realidade como uma abstração, coisa cartesiana. Não, eu me propus escapar desse lugar. E muito bem, me sinto muito mais capacitado a abrir o leque das possibilidades com meus pacientes. A partir daí, com qualquer um vai acontecer o mesmo. Agora estou mergulhando, agora não, há algum tempo já, num autor maravilhoso que eu posso dizer que há 6 anos eu não conhecia, Tomás de Aquino. Que obra fantástica! Ora, não dá para imaginar Freud usando Tomás de Aquino na sua obra. Porque justamente contra o hedonismo. E escapamos totalmente da teoria da evolução. E olha, Tomás de Aquino é aristotélico. Ele pegou Aristóteles 1.200 anos depois, não mais, 1.600 anos depois, e começou a partir dele discutir. Será que a gente pode descartar Tomás de Aquino? A psicanálise descartou. Por quê? Porque ela prefere aqueles autores que marcaram a época de Freud. Esse é o problema da psicanálise. E é desse lugar que a psicanálise hoje deve escapar. Ela precisa encontrar um novo caminho. A psicanálise precisa se dar a oportunidade de ver outras visões de mundo. E abandonar essa soberba de dizer que não tem visão de mundo, mas tem. Não é melhor assumir que nela cabem todas as visões de mundo? Mas para isso, ela precisa se
desligar dessa coisa pré-definida de que a realidade é uma abstração, de que a felicidade só pode ser alcançada com a eliminação do desprazer, alcançando um prazer em que a sexualidade é fundamental. Por quê? Ela existe. Sim, a sexualidade existe e ela interfere na vida de todas as pessoas. Mas não quer dizer que só existe uma forma dela não ser patológica, que é essa freudiana, realização de prazer. Não. As pessoas podem lidar com a sexualidade de modos bastante diferentes, sabendo que ela existe, mas não tomados por ela. Ou seja, o ego pode lidar com muita coisa de um modo mais aberto do que Freud ficou defendendo. Mas olha, de qualquer maneira, Freud esteve certo na construção da psicanálise, do método, nessa proposta. O que ele errou foi nessa limitação, nessas limitações que eu estou apresentando para vocês. Dá para termos uma psicanálise aberta, disponível para as pessoas, sem uma visão de mundo que vê um paciente conservador como, de um certo modo, ingênuo ou ignorante. Uma psicanálise que pensa que neurose e religiosidade são quase que a mesma coisa. Pensam que a pessoa tendo religiosidade, ela está procurando uma forma de se defender de alguma coisa que esses psicanalistas, ou esses filósofos, melhor dizendo, pensam que está na base da religiosidade. Pode não ser, mas é preciso ler mais, abrir o leque das possibilidades. Então, estou aqui para dizer, para quem quiser seguir a psicanálise, quem está seguindo, comece a abrir, comece a ver outros lados, outros campos. Saia dessa coisa amarrada, leia mais, né? E saia do mundo fechado, esse mundo psicanalítico tão fechado, em que se fala sempre das mesmas coisas. Dá para falar de outras coisas. Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço por me acompanharem. Estamos aqui em Brasília. Oferecemos análise pessoal, oferecemos supervisão da prática clínica, oferecemos formação de psicanalistas. Mas você já viram a minha formação. Não é tão fechada, né? E atendemos individual, casal, família. Então, se você não está aqui em Brasília, nos atendemos online. Aqui em Brasília, se a pessoa não tiver alguma dificuldade, também podemos. Embora a gente prefira atender sempre no modo presencial. Eu digo que há uma diferença enorme entre online e presencial. Mas a gente faz online, sim, porque quando não é possível presencial, online supre bastante. Então é isso. Meu WhatsApp é 61 99643 1886. Até a próxima.